Oi, alunos do quarto ano da Escola São José. Hoje, nosso encontro EAD é para a aula da disciplina de História. Então, vocês vão colocar na página 54. Nós hoje iremos estudar o ciclo do ouro, né? Como nós já vimos, o nosso país já teve várias riquezas que foram exploradas principalmente pelos portugueses, né? Tiveram outros povos que vieram para cá, como, por exemplo, os franceses vieram também para explorar o pau-brasil, mas os principais foram os portugueses, né, que exploraram o ouro, exploraram o pau-brasil, né? Então, hoje nós vamos ver, na aula passada nós tínhamos visto que houveram, inclusive, algumas manifestações, né, por causa dos altíssimos preços que Portugal cobrava sobre o ouro. Então, Portugal cobrava vários impostos, né? E um deles era o quinto, que era a quinta parte do ouro ou 20% desse valor. Por exemplo, se você vendesse uma barra de ouro a R$1.000, então você deveria pagar 200 a Portugal, né, que era, no caso, os 20%, a quinta parte. Mas você deveria pagar. E, inclusive, em determinada época, o ouro, ele passou a ter o símbolo da coroa portuguesa. Então, assim, não tinha, né, nem como você correr naquela época de Portugal, porque sempre estava cobrando impostos, os impostos eram muito altos, tá certo? Então, veja só, aí tem assim o ciclo do ouro. Então, vocês estão observando aí, certo? A imagem, ó, dos africanos trabalhando, né, que eram os escravos. Então, tem assim no texto. Como Portugal estava ganhando muito dinheiro com a comercialização do açúcar, a Holanda passou a procurar esse produto em outros locais e conseguiu fazer concorrência ao açúcar português com o seu açúcar vindo das Antilhas. Assim, o ciclo do açúcar no Brasil começou a passar por uma forte crise. Muitos senhores de engenho perderam suas terras e seus escravos. A cana-de-açúcar não era um produto originário daqui, era um produto originário da Guiana. Então, o que foi que aconteceu? Essas mudas foram trazidas para o Brasil por Martim Afonso de Souza. Aqui nós tínhamos um clima muito bom, favorável a essa plantação, a plantação da cana-de-açúcar. Então, essa cana-de-açúcar, ela se desenvolveu muito rápido, principalmente aqui no Nordeste. O açúcar na Europa era um produto de luxo, né? Era um artigo caríssimo. Então, a Holanda queria comercializar esse açúcar por lá, pela Europa. Então, pegava o açúcar e exportava para lá. Só que com o passar do tempo, houve o início de uma crise e esse açúcar, né, já passou a não trazer mais tantos ganhos para esses povos. Então, já que teve a crise no comércio do açúcar, começou a busca pelo ouro, certo? Então, existiam os bandeirantes. Bandeirantes eram as pessoas, os paulistas, que iam atrás do ouro. Os emboabas eram pessoas de outros lugares que iam em busca desse ouro. Então, o que era que acontecia? Esses bandeirantes saíam, os escravos iam para as encostas dos rios, também iam para dentro dos rios para procurar ouro. E era a pessoa que não ganhava nada, porque eles apenas procuravam. Eles eram vendedores ambulantes desse ouro, que inclusive eram conhecidos como negros de ganho, né? Que eles saíam vendendo esse ouro, mas esse dinheiro arrecadado com a venda do ouro iam para os seus senhores, né? Então, eles passavam boa parte do dia com as pernas dentro da água, também procurando, e não tinham direito a nada. Como sempre, né? Eles trabalhavam muito e não tinham nada de direito. E existe um estado brasileiro, né? Foram encontrados ouro em 3 estados: Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Minas Gerais existia grande quantidade de ouro.
Então, por isso que hoje o nome desse estado é Minas Gerais, devido à grande quantidade de ouro encontrada nesse estado. Então, alguns escravos, eles ficavam doentes, né, porque eles ficavam muito tempo, então eles trabalhavam em média 8 anos, o escravo, porque eles adoeciam devido à sobrecarga de trabalho, né, que era muito pesada. Então, página 55, nós vamos responder juntos, tá? Então, o que é que nós temos aí na página 25? Primeiro quesito. Escreva o motivo pelo qual o açúcar começou a entrar em decadência no Brasil. O Brasil, né? No Brasil, a Holanda passou a fazer concorrência com que açúcar? Deixa eu botar aqui o quadro branco. Passou a fazer concorrência com o açúcar de onde? O açúcar das Antilhas. Então, ó, página 55. Primeiro. Porque a Holanda começou a fazer concorrência com o açúcar das Antilhas. Então, foi a causa, né? Foi o ápice para a derrubada desse lucro. Veja só, no segundo, eu falei o nome que eu até disse, as pessoas que vinham de São Paulo, que buscavam ouro, recebiam o nome, e as pessoas que vinham de outras partes, de outros lugares, recebiam outros nomes, referentes à busca pelo ouro. Preencha os espaços completando a frase abaixo. Quem encontrou o ouro na região onde atualmente fica o estado de Minas Gerais foram os bandeirantes, né? Bandeirantes de São Paulo, ou bandeirantes paulistas também, certo? Também eram conhecidos assim. Terceiro quesito, vocês vão fazer em casa, tá certo? Que é uma pesquisa. Ó, pesquisa e escreva como se deu o povoamento da região de exploração do ouro, no atual estado de Minas Gerais, sobretudo sob as péssimas condições de vida encontradas pelas primeiras pessoas que chegaram na região. O quarto quesito, se você não está com o lápis de cor perto de você, você pode fazer com o seu lápis normal, tá certo? Seu lápis de escrever. Então, agora, né? Vocês vão pintar, tem assim, pinte uma letra sim, outra não, e descubra o nome do atual estado onde começaram as primeiras explorações de Minas. Então, você vai começar pela letra M, aí você pinta uma sim, uma não, uma sim, uma não. Nós vimos também, inclusive eu falei o nome desse estado, né? Existia ouro em 3 estados, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Mas Minas Gerais foi onde tudo começou, onde existia a maior quantidade. Então, qual é o nome do estado? Minas Gerais. Recebeu esse nome em homenagem à grande quantidade de ouro. Marque a resposta correta no quinto. Quem fazia a extração do ouro? Então, quem era que ia lá para as encostas dos rios, para dentro dos rios, e não tinha direito a nada? Ia procurar esse ouro, porém,
o lucro não ficava para eles. Será que eram os indígenas? Não eram os indígenas, né? Holandeses? Também não. Eram os escravos. Eles ainda tinham que vender esse ouro, né? Para poder dar lucro aos seus senhores. Dar o lucro aos seus senhores, não, o apurado do ouro. Os negros vendedores ambulantes eram conhecidos como... Aquelas pessoas que vendiam ouro eram conhecidas como ambulantes? Não. Negros de ganho? Sim. Negros de ganho. Ambulantes. O ouro. E o lucro ia para os seus senhores. Então, não sei se está perguntando que eram os negros de ganho, vendedores ambulantes que vendiam ouro e o lucro ia para os seus senhores, né? Como sempre, né? Tudo que eles faziam, eles não se lucravam de nada. Apenas os seus senhores eram quem lucrava. Então, vou apagar aqui, lembrando, né? Sempre quando não dá tempo de você fazer a sua correção, você vai lá e vai pausando o vídeo, tá certo? Sétimo quesito. Quais atividades os escravos negros exerciam? Eles faziam serviços domésticos? Faziam, né? As mulheres, as escravas, elas faziam serviços domésticos, né? Cozinhavam, passavam, cuidavam das crianças. Serviços domésticos. Elas trabalhavam na feitoria, que era o local onde era guardado o pau-brasil? Não. Fiscalização. Eles fiscalizavam alguma coisa? Não, também não. Vendas ambulantes? Sim, como é o caso, né? Os negros de ganho que vendiam ouro. Vendedores ambulantes. Artesanato. Faziam artesanato também. Tá? Artesanato. Mineração. Eles trabalhavam na mineração? Trabalhavam, né? Que inclusive nós vimos aí que eles também coletavam esse ouro. O oitavo. Pinte o quadro com a resposta correspondente. Então, nós temos aí na letra A mineração do ouro dependia dos... Para retirar aquele ouro, quem era que dependia de quem? Dos indígenas? Não. Dependia de quem? Dos escravos. Então, ó, dependia dos escravos. Tá? Então, nós paramos no oitavo. Escravos negros. Letra B. Na época da exploração do ouro, os escravos passavam boa parte do dia com as pernas amarradas? Não. Fora da água? Não. Dentro da água.
O nono, nós temos aí, ó, observe a imagem do trabalho na mineração e responda as perguntas abaixo. Como se chama a obra? Todos os dados da obra estão embaixo. Então, é o quê? Extração de diamantes. Letra B. Quem é o autor? Tem aí o nome do autor da obra. Carlos Julião. Letra C. Descubra o trabalho escravo apresentado na gravura. Esse trabalho aí é qual que nós estamos falando? A mineração. Passando para o 12º, faça a correspondência. 1. Impostos muito altos aos mineradores. Vamos logo fazer o 10º, né? Nós passamos para o 12, mas vamos logo fazer esse 10º quesito. Então, veja só. Vocês têm aí. Observe as fotos a seguir de como está hoje em dia a região das minas, ciclo do ouro. Escreva as diferenças e as semelhanças desses locais em relação à cidade que você vive. A semelhança, como isso aí é uma área histórica, aqui em Olinda nós também temos uma parte histórica. Então você bota, nós, na cidade de Olinda, temos parte histórica, né? Que no caso aí tem as casas, os sobrados. Nós temos partes históricas. Certo? E as diferenças. Quais são as diferenças em relação à nossa cidade? Diferenças nós temos poucas, né? Nós temos aí a questão um pouco da arquitetura, né? E apesar de serem cidades históricas, a arquitetura, né, muda em relação umas às outras. Certo? No 11º, observe as cenas que mostram o que aconteceu depois que o ouro dos rios acabou. Escreva a explicação. Então, o que aconteceu depois que o ouro dos rios acabou, os negros passaram a extrair o quê? Das encostas dos morros. Certo? Depois que o ouro dos rios acabou, os negros passaram a extrair das encostas. Na segunda imagem, tem uma pessoa dentro da mina. Então, tem o quê? Passaram a explorar as galerias subterrâneas, também em busca desse ouro.
12º, faça a correspondência. 1. Impostos muito altos aos mineradores. 2. Sofriam maus tratos e ficavam doentes com frequência. 3. Fabricação de artesanato e venda ambulante. Então, vamos ver. Tipos de atividades nas quais os negros passaram a trabalhar. Número 3. Cobrava o governo português. Que era que o governo cobrava? Impostos. Então, impostos número 1, que é até hoje o que nós sofremos com essa questão, né, dos impostos. E os escravos, o que aconteceu com ele? Sofriam maus tratos, ficavam doentes. Então, escravo. A última questão, nós temos aí. Observe as imagens de locais construídos na região das minas, ciclo do ouro, e escreva onde foi empregado o ouro nas construções. Sua opinião sobre esses fatos. Então, foi o quê? Empregado na construção igrejas, capelas, mosteiros e etc. Inclusive, aqui em Olinda, nós temos algumas igrejas que possuem também ouro em seu altar. Então, lembrando, vocês vão fazer no pós-vídeo a pesquisa, terceiro quesito da página 55, eu vou colocar como agenda aqui no quadro, tá certo? Então, ó, agenda, página 55, o terceiro quesito. Certo? Então, está aí. Até o nosso próximo encontro.